Sejam bem-vindos ao canal Mateus 17. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês as riquezas espirituais da Palavra de Deus. Eu gostaria de começar com Mateus 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. Então, o juízo e a medida serão os mesmos que Deus vai usar para a condenação de todo aquele que faz juízo e de todo aquele que acusa ou aponta o dedo para os erros ou as falhas de qualquer pessoa. Versículo 3. E por que você observa o cisco que está no olho do teu irmão e não percebe a viga que está no teu próprio olho? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, e eis uma viga no teu próprio olho? Então, Jesus está dizendo para essas pessoas que ficam ali cuidando da vida espiritual do irmão, para que elas olhassem mais para a vida delas e não para a vida do próximo. O apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso quer dizer que nós devemos fazer uma autoavaliação de como anda a nossa vida espiritual com Deus. Olhar para dentro de nós e não ficar olhando a vida alheia. No versículo 5, Jesus continua e diz: hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Jesus ele chama atenção aqui, para a hipocrisia religiosa daqueles que ficam cuidando da vida espiritual do irmão. E também Jesus está falando aqui dos ensinamentos falsos que ensinam as pessoas a fazerem juízo alheio. E também está dizendo que Deus não nos deu capacidade para fazermos julgamentos em relação à vida cristã de nossos irmãos ou qualquer outro tipo de julgamento de comportamento das pessoas. Esses ensinamentos não vieram da parte de Deus, e sim da parte dos homens. E se alguém faz isso, está em desacordo com a palavra de Deus, porque essa é uma prática que está no mundo. Muitas pessoas nos dias de hoje criaram esse hábito de fazer julgamento com relação à vida alheia, apontando o dedo para os erros dos outros, contrariando assim aos ensinamentos do Senhor Jesus. Quando nós declaramos o senhorio de Jesus nas nossas vidas, significa que nós temos uma aliança com Deus, uma aliança com seus mandamentos, com seus ensinamentos, seus preceitos, suas vontades e principalmente fidelidade a eles, observando esses ensinos para os cumprir. Quem tinha esse hábito de julgar as pessoas como se fossem homens tementes a Deus eram os fariseus. Em diversas ocasiões fizeram juízo contra o Senhor Jesus, acusando-o de blasfemar o nome de Deus. Chamavam ele de publicano, de pecador, de samaritano, de endemoniado, e por conta desses falsos juízos contra o Senhor Jesus, chegaram até a atentar contra a vida dele, tramando sua morte. Eles eram tão falsos na fé em Deus que pediram a Pilatos que ordenasse aos soldados que quebrassem as pernas do Senhor Jesus, para que Jesus morresse mais rapidamente, para eles se ocuparem da preparação da comemoração do Shabat, para que o corpo não tocasse o chão no sábado e contaminasse a terra. Quando nós fazemos juízo, seja dos comportamentos, seja das atitudes, seja dos erros, seja das falhas, seja das faltas ou dos desvios das pessoas, estamos nos colocando
no lugar de Deus, pois somente Ele pode julgar e condenar as falhas humanas. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Somos emocionais. Somos fracos. Somos carne. E a palavra diz em Gálatas 5,17: os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Isso quer dizer que nós não devemos fazer qualquer juízo de ninguém, por mais que não consigamos segurar a nossa vontade, por mais que a vida espiritual do irmão esteja errada, ou não esteja de acordo com a palavra de Deus, esteja fora dos caminhos do Senhor. Não somos nós que estamos no controle de tudo. Quem está no controle de tudo é aquele que tudo vê, tudo sabe, tudo comanda, tudo muda, tudo faz de acordo com a vontade dele, ou seja, Deus. E continuando em Gálatas 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis debaixo da lei. E no nosso caso aqui, não estáis debaixo das vontades da carne, ou seja, do juízo alheio, e sim debaixo da vontade do Pai. Em Romanos 6, versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim: mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se nós julgamos ou acusamos ou menosprezamos a palavra de Deus para impor nossa vontade, nossos desejos, nossa visão, nossos pensamentos, estaremos pecando contra Deus, deixando a posição de servos para sermos os senhores de nossas vidas, negando o senhorio de Jesus. Em 2 Coríntios 6,14, o apóstolo Paulo diz: não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos, pois que união tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. E no versículo 15, e que união há entre Cristo e o diabo, ou entre a luz e as trevas. Então, quando julgamos um irmão ou qualquer pessoa por erros ou falhas ou escolhas, nós estamos negando a Cristo como o Senhor das nossas vidas, negando a fé no seu nome. E aí estaremos em rebeldia contra os seus mandamentos, pois Jesus diz: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e iremos a ele e faremos nele morada. João 14:23. E no 14:24 Jesus diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, a nossa vida espiritual em Cristo tem que ser de afirmação da nossa fé sempre, e não de negação. Porque qualquer que guardar toda a lei e errar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago 2,10. E no 11 ele diz: porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Ora, se você, pois, não cometer adultério, mas matar, é um transgressor da lei. Ou seja, as palavras de Jesus devem ser como a lei nas nossas vidas. Não murmure, não aponte o dedo, não atire pedras, não julgue, não condene, busque a Deus e se apegue em suas palavras. Faça como o apóstolo Paulo em Filipenses 4, versículos 6, 7 e 8. Não vos irritais, nem andeis ansiosos de coisa alguma, mas em todas as circunstâncias, mediante a oração e súplica, com ações de graça, tornais vossas petições conhecidas diante de Deus.
Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo. E no versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Devemos ocupar a nossa mente com as palavras de Deus. Fiquem na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus.